tertulia. E falamos também sobre o processo da taxologia. Aqui é interessante ver o que é que tem na taxologia, que nós colocamos aqui para dar como exemplo. Muita gente fala que eu tenho um ranço do Espiritismo. Eu aqui quero mostrar que o meu ranço do Espiritismo é de pesquisa e racionalidade. Aqui ó, tem 13 características sociológicas do movimento espírita no Brasil, que eu vou ler agora para mostrar que o meu ranço não é tão rançoso assim. Eu estou mostrando um processo de racionalidade dentro do processo. 1. Espiritismo como religião, sem pesquisas racionais científicas abertas. 2. Federações do tipo Vaticano, decretos de fundamentalismo dogmático e condenações das autopesquisas. 3. Leitura dirigida dos adeptos, publicações e leitura censurada pelas federações. Os espíritas são das pessoas religiosas do Brasil que mais leem, mas só dentro daquele processo da leitura dirigida. Manutenção dos leitores e leitoras de cabresto, dentro de raias rotuladas a priorísticas. Assistencialismo da tarefa da consolação, que é a TACOM, sem a tarefa do esclarecimento universalista, que é muito mais difícil, vamos dizer, até antipática, e exige muito mais esforço. Apologia dos patrulheiros ideológicos, kardecista, cristãos fanáticos, renascidos sem maior autodiscernimento evolutivo. Exaltação sectária do cristianismo, ao modo de mera seita cristã, logicamente facciosa. Assentamento do Pentateuco kardecista, manutenção de adorações infantis e livros sagrados, que são 5 livros básicos de Allan Kardec, irretocáveis para sempre, da chamada teologia espírita. Defesa ilógica do rustenguismo, dogma irracional da principal federação há mais de século. Exclusão do debate e da refutação, condenados como tabus intelectuais. Doutrina engessada para sempre, sem laboratórios nem pesquisas teáticas universalistas. Ausências completa do princípio da descrença, predeterminação de verdades absolutas estagnadas. Continuidade dos fascínios de grupos medievalescos, ideias feitas, doutrinismos e inculcações. Agora, nós mostramos ainda na frase enfática, a pessoa, mesmo quando leitora ávida de obras superficiais, não dinamizadoras da evolução consciencial, estará sempre fora do megafoco fundamental da existência humana produtiva. Qual interesse predomina em você? As leituras superficiais ou as autopesquisas evolutivas? Por qual razão? Eu quero dizer que esse verbete, ele tem 35 logias e 4 máximos. Agora, para a Rosa aí, você poderia trabalhar, por exemplo, no antagonismo, só falta 1. Aí já interam 5, se você quiser. Agora, eu peço aí a vocês, se o Roberto também está aí, para fazer uma revisão do texto. Não, é o outro Roberto. É o Greve. Hoje ele está de greve. Ele não apareceu. O nome dele é Roberto Greve. Hoje ele está de greve, tá certo? Olha, eu queria falar para vocês também uma coisa séria, que em New York, nesse momento, está havendo lá o curso sobre a enciclopédia da Conscienciologia. A Encyclopedia of Conscienciology Course. Agora, o professor é o Leonardo Firmato. Tem 16 alunos. Eles estão vendo a tertúlia agora. Falaram que we will send questions soon. Pois é, nós estamos esperando. Agora, eles têm um novo endereço lá, que é 151 West 40, Rua 46, Suíte 1202. Agora, isso é no meio de Manhattan. Quer dizer, Middletown, como eles chamam, né? Está lá em Manhattan. Agora, vamos ver aí o que é que tem e se eles vão mandar. Quem enviou para cá foi o Gabriel. Agora, outra coisa, eu queria ver. Cadê a nossa amiga Rinete? Não está aqui, não. Ela não está. Ah, está? Qual que é a filha mais velha? A sua Brenda. É essa aqui. Então, gente, umas palmadas para ela. Hoje é aniversário dela. Estou certo? É isso mesmo? Quantos anos, Brenda? 14 anos, bola, você já é uma moça. 14 anos. Ela tem liberdade, ela vai, já fez laboratório nosso, já, pois é. É alto nível. Essa aí estuda muito, anota as coisas, pergunta e tal.
Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu estava à toa na vida, ouvindo a banda passar, quando estava trabalhando ali com as energias, quando apareceu a Concierge, agora de manhã, pouco antes de vir para cá para almoçar. E começou a cantar uma música que eu conheço, mas não sei bem, que o negócio é de muito tempo. E outra coisa, eu nunca, não é das minhas músicas que eu sabia. Mas aí eu fiquei encasquetado com aquilo, então a pessoa virou e falou, ó, eu estou muito bem, eu quero dizer para você que a sua mãe gostava muito de mim, então eu quero saber, e o que foi feito da sua mãe, como é que foi? Falei assim, ó, minha mãe está louca. Expliquei a situação. E vim para cá. Aí eu comecei a lembrar com ele como é que era a música. Então o processo é o seguinte, é mais ou menos uma coisa assim, recordas, vê as cartas comovidas que na febre do amor te enviei. Recorda tudo, porém, e outras coisas mais. Eu comecei a encasquetar com aquilo, porque lá está falando da saudade, foi o que ele veio falar, que eu conheci pessoalmente. Aí quando eu fui para lá, que eu olhei bem, é o Carlos Galhardo, que era um cantor brasileiro. Ele morreu em 1985 pela internet, que já pegaram aí para mim. Agora, parece que essa é uma das músicas também que ele andou cantando. Por isso que é que ele chegou cantando essa, porque essa era a música que a minha mãe gostava, porque ela tinha um crescendo, a música ia avançando assim, ó. Ela gostava disso, e a turma lá cantava essa música. Agora, veja, faz 23 anos que ele dessomou, e ele está bem hoje. Quer dizer que ele deve estar já encaixado dentro desse processo todo. Porque ele não me falou o nome, ele só apareceu. Uma hora que eu olhei, eu falei, não, eu conheço. Essa cara, eu tinha conhecido ele pessoalmente mesmo. Agora, o Jânio também falou que conheceu ele pessoalmente, não foi? Carlos Galhardo. Agora, essa música eu não sei como é que é o título, que eu não estou sabendo. Eles vão olhar na internet depois para ver. Porque lá fala o negócio da saudade. No fim, que são as cartas de amor. Eu não sei se são velhas cartas ou recordação, eu não sei como é que é o nome. Mas fala das cartas de amor. A música, para a época popular, ela foi sucesso, o povo gostava muito e tal. É bem romântica da história. Agora, isso é vivendo e aprendendo dessa dimensão e da outra, né? Todo dia tem um povo aí. De vez em quando a gente tem que mostrar para vocês o que se passa do outro lado. Não, ela não, mas a minha mãe era tarada com as músicas dele e a turma toda lá da banda, né, da Orquestra Sinfônica lá em casa, porque isso é dessa época. Eu sei que lá havia as músicas dele, entendeu? Inclusive música mesmo. Tinha aquele negócio que tinha a cara dele, eu lembro disso lá em casa. Ela gostava muito. Então, ele veio para mostrar e quis falar, ó, eu sou fulano, mas não falou o nome, só cantou. Eu vi e falei assim, eu não sei o que é isso. A hora que eu voltei, que eu falei, não, esse é o Carlos Galhardo. Aí é que eu lembrei. Foi, a internet falou que ele dessomou em 85. Não, mas que ele já está bem encaixado, o que é isso? Ele está ótimo, 23 anos, um cantor, essa situação toda, ele parece estar muito lúcido. Outra coisa, energia positiva. Ele está aqui. Ó, se eu pegar, ele é capaz de sintonizar com a gente, você vai sentir a energia dele lá. É ele. Agora, ele tem muita energia. Sabe do processo do artista, né? Agora, minha mãe gostava das coisas dele. A Opala, minha tia, gostava muito dele. Eu lembro que elas cantavam esse negócio. Sei por que justo ele veio aparecer. Pergunta para ele. Ele está aí. Ele está aí. Valdo. Eu não pergunto nada. Valdo, Só escuto. mas a minha curiosidade é a mesma da Kátia. Eu sei que você não sabe, mas qual é a hipótese? Por que eles a aparecem minha para hipótese você? é o seguinte, ele está com a nossa turma e deve estar se preparando para um processo de dessoma mais sério. 23 anos é a mesma técnica da minha mãe. Então vai ser uma vida mais ajustada, mais orientada. É na cara. Mas por que ele aparece? Para mim, foi para mostrar, né, que ele está bem, junto com essa turma nossa. O enumerador está junto aí todo o tempo todo. Entende? Eu não sei, eu não perguntei. É bem possível que às vezes, né, já encaixou, né? Agora, Valdo, seguindo aí, ele veio para mostrar... Gente, ó, vocês têm uma ideia, aqui ó, tem na internet, tem uma parte dele, eu conheci pessoalmente ele, mas eu conheci devido às minhas viagens. Aqui, ó, ele quando mais moço.
Ó. Cantor brasileiro, é conhecido, Carlos Galhardo. Ele nasceu em 1913, é mais ou menos a época que a minha mãe nasceu, era de 1900. Ó, aqui, ó, isso aqui é mais comum, essa foto dele aí, todo mundo conhece isso aqui. Ó. É isso? Agora, Valdo, ele veio... Agora, isso aqui, ó, tinha muito nas coisas, na música dele, disco, aquele negócio. Sim, mas ele veio mostrar que ele está bem, tá? Mas é Veio por quê? mostrar Mas porque por quê? possivelmente ele está com essa nossa turma, deve ter estudado as coisas todas, está se preparando para as coisas. Agora, ele sabia das coisas da minha mãe, por causa das músicas, né? Que é a época desse povo, né? O problema deles. A artista se entende, né? Ela comprava isso tudo, tinha as músicas todas. E ela tocava no bandolim. E eu lembro que essa música aí das Velhas Cartas é o que eu lembrei da história, que ele também lembrou. Foi isso que ele me acusou, que eu, não, isso aí é meu conhecido. Entende? Porque ela vai crescendo. Entende? A música, ela tem um crescendo. A minha mãe gostava disso. No bandolim, aquilo dava muito efeito. Eu lembro disso como se fosse hoje. Ela tocou isso várias vezes, o povo cantava. Eu sei que começa uma coisa mais ou menos assim. Recorda as velhas cartas comovidas que na febre do amor te enviei. Recorda tudo, porém. Um negócio por aí. Eu sei que ele era um dos que andou cantando isso. Entende? Não, esse aí não. Eu estava o seguinte. Eu estava deitado e fiquei um pouco descoincidido para estudar o que eu estava fazendo no computador. Mas já tinha desligado o computador. Aí eu desliguei, a gatinha chegou perto, olhou, foi lá e ficou quieta. Ela me respeita, porque às vezes ela se vê, acho que é por causa da energia, ela foi lá e ficou quieta. Então olhando para mim, ficou quieta. Aí quando eu estava lá, quando veio aquela música, me envolveu. E eu notei, falei assim, não, eu conheço essa música, conheço a voz, sei a situação. Mas aí eu olhei que estava na hora de vir almoçar. Eu vim almoçar. Cheguei aqui e falei isso. A hora que eu voltei, aí é que eu vi direitinho a fisionomia. Eu falei, não, esse é o Carlos Galhardo. É isso, o Carlos Galhardo. Aí eu lembrei do nome, lembrei das coisas e tal. Porque ele não falou nada, ele só apresentou a música. Era vamos dizer assim, antigamente tinha um nome para isso. Que sempre o cantor se apresentava com a música. Entende? Que era a característica dele. Não era assim? Então a pessoa vinha com a música própria. A característica do cantor. A hora que começava aquelas primeiras, entende? Agora, gente, estudo é o processo para mostrar que a vida continua. Nós, pseudos vivos, estamos sendo comandados e governados cada vez mais pelos pseudo-mortos. É a base. Agora, ó, vocês viram aqui o que é o antagonismo, pesquisa e leitura. Não adianta a pessoa só ler. Se tiver a qualificação da leitura dela. Senão não adianta nada. Se é uma leitura que está circunscrita, entende? Que ela é feita de antemão, isso é apriorismo, não resolve nada. Seitas e religiões são terríveis. Agora, eu já peguei o espiritismo, porque eu conheço bem as coisas. Falei 13 coisas que estão aí, que são negativas. Se você for pensar, agora, o movimento espírita do Brasil, é isso aí. Não vem que não tem, são os fatos. Eu estive lá na liderança de muito trabalho do movimento, eu sei como é que é. Isso não mudou nada, até piorou. Agora, é incrível como é que as coisas não mudam, porque assentam, as pessoas se sentem bem assim, e isso é que é a tarefa da consolação. Não pode mudar. Professor, eu queria fazer uma pergunta aqui em relação a esse aparecimento aí, esse cantor. Eles podem estar vindo fazer conexão para pedir ajuda, alguma coisa na ressoma? Não, ele veio para mostrar que ele está bem e que isso, a turma nossa, então, deve estar trabalhando com muita gente. Já tem até cantor conhecido na história. Eu, para mim, está preparando o renascimento dele, com alguma coisa positiva. Porque é aquele negócio que eu falo, entre 12 e 15 anos, entre 25 e 30. Ele está na base dos 25. 23 anos que ele dessomou, já está lúcido assim, energia positiva, tudo normal. Ele devia ser uma pessoa boa, precisa de ver com calma a biografia dele, como é que era. Não é isso?
Aí está falando que ele dessomou com 72 anos. Tá. Com relação aqui ao antagonismo pesquisa-leitura, o senhor escreveu na frase enfática obras superficiais, não dinamizadoras da evolução consciencial. Que tipo de obra o senhor fala que é uma obra superficial? Por exemplo, uma obra que fala sobre Jesus Cristo, sempre a mesma coisa, é uma obra superficial. Chico Xavier escreveu 412 psicografias, são livros. Tem uns 100 que são tudo iguais, que são aquelas consciências que vinham para dar a mesma mensagem, tudo igual. São superficiais. Você espreme assim, não dá nada. Estou falando 100 porque eu sou bonzinho. No meio de 400 tem muito mais que isso. Entende? Agora, superficiais, de modo geral, no Espiritismo, a maioria são romances, por exemplo. Há um monte de gente que virou psicógrafo de qualquer maneira, que recebe um monte de hoje, são até best-seller. Mas tudo é a mesma coisa da outra. Raramente você vai ver uma coisa diferente. São obras superficiais. Era uma profunda. Agora, tudo que é uma leitura dirigida é superficial. Por quê? Ela está circunscrita, ela é acanhada. Entendeu? Ela está dentro de um curral de pensamento. Você não pode sair dali. Isso é dogma. Espiritismo é dogmático. E não tem jeito. Toda seita e religião é dogmática. Então, veja, eles são facciosos e são sectários. Espiritismo hoje. Eu estou dando aqui porque eu conheço bem, estou dando como exemplo. E é bom também com meus amigos espíritas ver o que é que eles estão, aonde eles estão, como é que é. Agora, tem que melhorar, sair desse curso primário e ir para um curso secundário, pelo menos. Dá um jeito. Mas o senhor uma vez falou... Então, por exemplo, no Espiritismo, até hoje tinha um cara que eu admirava muito, que chamava Edgar Armora, o comandante lá em São Paulo. Até hoje, ele é renegado pela Federação de São Paulo. Não podia estudar, porque ele estudava orientalismo. Ele estudava os chakras, uma opção de coisa. Lá não pode falar nisso. Allan Kardec não estudou os chakras. Você está entendendo? No entanto, nós recebemos mensagem, o Chico, eu, falando dos chakras, os vórtices, os biovórtices, André Luiz. E ninguém fala nisso. É tabu. Então o Espiritismo, igual a Igreja Católica, está assim de tabu. Ó. A Igreja Católica, além de tabu, tem totem, né? Porque tem os monumentos, as imagens de santo, tudo é totem. Né? Essa é a realidade da vida que nós vivemos hoje, em pleno século XXI, terceiro milênio. A minha dúvida é o seguinte, uma vez você falou que tudo era importante ler. Às tudo vezes é importante. Por exemplo, você levar os livros deles é muito importante, você saber para você não ler mais. Você pega uma vez só... Como é que você vai saber se você deve ler um próximo livro ou não? Você tem que ter experiência sobre aquilo. Se ele é novo, você tem que ler. Se é uma coisa nova, diferente. Agora, por exemplo, no movimento espírita, você lê 1, 2, 3 romances, e seleciona bem eles, você não precisa ler o resto, tudo é mais ou menos o mesmo livro. Por exemplo, esse do Balzac é um pouquinho diferente, porque tem mais técnica. Entendeu? Observa que arranja um livro desses romances que tem aparecido no movimento espírita para comparar com o que se espera por ti. Em matéria técnica e parte histórica e psicográfica. Eu garanto que não tem. O Osmar já falou isso. E na linha assim, de ficção científica, que tem uma porção de livro aí que publicam toda hora. Não, científico também tem muita bobagem, né? Ficção. São aqueles negócios dos pentelhos, daquele animalzinho, do mar Mediterrâneo, de tantos anos, etc. O que vai fazer com aquilo? Tem que apresentar serviço, publicar ou morrer. E é assim que eles arranjam as dotações orçamentárias, que é isso aqui, ó, cifrão. Então, isso tudo é forçado. Agora, o dogma científico, o que você vai fazer? Agora, o problema é que eles não estudam eles mesmos. Se eles estudassem, eles iam ver que eles estão sendo também dogmáticos e lavados cerebralmente. A ciência convencional, ela lava a pessoa cerebralmente. Tudo você tem que seguir aquela tramitação, não pode seguir diferente. Nós aqui não somos isso. Isso aqui, ó, é pesquisa baseada no princípio da descrença. Tudo aqui é possível. Aqui não tem parede. Vamos entender bem isso. Não há coarctação. Não há masmorra do pensamento. Mas o aniversariante, você quer falar? Ó, Brenda, vamos em frente. Quero. Professor, o que a gente pode fazer para não perder o megafoco da vida? O megafoco maior pode existir é a evolução.
A evolução através do amor. Amor eu chamo aqui de mega fraternidade. Agora, para isso tem que ter discernimento, que é isso que você está estudando. É saber o que é amor e o que é ódio. O que é uma coisa evoluída daquilo que é velho, ultrapassado, que não presta. Eu, por exemplo, você não deve me escutar muito, eu sou um dinossauro aqui, sou mais velho. Agora, você tem que ver gente mais moça, que seja vivo. Por exemplo, um cara bom para ver, e o Tony. Ele é moço, é da nova geração, trabalha, estuda, pesquisa, entendeu? Sempre é importante. Eu estou falando devido ao processo da influência horizontal e vertical entre as pessoas adolescentes, já tem 14 anos. Estou falando a verdade. Ó, uma pessoa que você pode ver também, ó, a Ieda, está vendo a Ieda? Ela parece uma cara de menina, mas aquela é viva para chuchu. Ela pode também te ajudar muito. A Ieda, tá certo? Obrigada. Do you have any advice for the new IACE New York office? Yes. Let's go ahead and let's work more. More. Go. More to the work. Okay? It's okay? O que é que eu vou falar para o povo trabalhar mais? É a única saída, né? Eles é que sabem o que precisa fazer, né? New York precisa. New York está muito poluída atualmente, eu acho. Precisa de muita assistência. As cinzas das torres gêmeas ainda estão no ar. Lá está poluído. Professor, qual o ponto principal das pessoas que têm dificuldade da ou que têm a autopesquisofobia? Porque o senhor falou aí da questão das leituras, dos livros, em que as pessoas você não pode contestar, né? Não tem mudança, é aquilo. Isso seria O problema todo chama-se poder. As pessoas fazem isso para ter poder. A igreja, a religião, tudo é baseado em poder. Mas e as pessoas que aceitam... Arranjaram até que o Papa, por exemplo, ele é infalível. Daquilo, tecnicamente, do ponto de vista doutrinário, ele é infalível. Quer dizer, é uma loucura, ninguém é infalível. Isso é absolutismo. Agora, dogma, tudo é absolutismo. Tudo que seja absolutismo é amaurótico. Mas as pessoas que estão dentro da religião e não contestam... Não contestam porque elas se acomodam. Elas são cordeiros, é do rebanho. Então, a pessoa Maria vai com as outras. Ela sabe disso, ela se submete, ela se sujeita. O nome disso é genuflexão. Ela se ajoelha. Na hora que a pessoa se ajoelha, se fala que isso é humildade. Humildade, nesse nível, isso é doença. Entende? Isso é um jeito da pessoa escapar. É auto-vitimização. Outro nome também que eles arranjam muito é o processo do silício. A ciliciaria que eles criam, que é o sacrifício. Aquele povo que bate nas costas, o Opus Dei que coloca um negócio na coxa para doer, conforme aquilo, a pessoa passa com aquilo horas. Tudo loucura. E na síndromologia, o senhor colocou a síndrome do infantilismo. Tem a ver com isso também, né? Lógico, a síndrome do infantilismo são infantis do ponto de vista filosófico, da evolução, da inteligência evolutiva, são infantis. Tudo, eu chamo isso, as religiões são pré-maternais. Entendeu? Elas estão ainda na creche, entende? Pré-maternal. Do ponto de vista da inteligência evolutiva. Não tem noção disso. A questão de não contestar também tem a ver com as lavagens cerebrais? Não é só isso. Ou você fica lá, ou você sai, você é excomungado. Se você der conta, eles te excomungam. Na Igreja Católica é assim. No Espiritismo, nós vamos falar que você está obsidiada, está doidinha. E outra coisa, precisa de sessão de desobsessão. É assim que eles falam. Essa é a vida. Professor, na fatologia, na última linha, inteligência evolutiva pessoal. Dá para o senhor aprofundar um pouco? A inteligência evolutiva é aquela inteligência superior às outras. Ela é composta. E a pessoa com ela tem assim, a noção exata da estrutura da vida naquele nível evolutivo que ela está. Então, por exemplo, é a inteligência evolutiva que permite uma pessoa admitir essa escala evolutiva das consciências. Entendeu? E colocar, por exemplo, as faixas etárias dentro da escala. Ela admite intraconsciencialmente. Não, o por isso que é problema pessoal. Dela. Mas ela pode refutar isso, é lógico.
Nós aqui somos da refutaciologia, a confrontologia de ideias. Não, porque eu e o Antônio estávamos conversando sobre a inteligência evolutiva. Então, nós fizemos uma enquete, o que cada um entendia, por isso que estou fazendo essa pergunta. E a gente viu que cada um tinha uma conotação. Então, por isso que eu estava levando isso ao pessoal. Cada um entende uma coisa. De apreensão, cada um é diferente do outro. Agora, existe um consenso temporário. Certo. Esse consenso que a gente tem que procurar. Por exemplo, se eu perguntar aqui, o que é o mais importante na evolução nossa? Eu falo para vocês, seria a gente procurar evoluir para ajudar os outros? O que vocês acham? Levanta a mão. Ó, isso é consenso, a maioria admite isso. Isso é um consenso temporário. Certo. Se alguém arranjar uma ideia melhor que essa, que fale. Então, no uma caso... pessoa vai falar assim, não, o melhor é a gente consertar o nariz para o nariz ficar bonitinho. Eu acho isso mais importante que o resto. É um problema pessoal, a gente tem que admitir, respeitar aquilo que é o problema dela. Ela gosta de narizes. Certo. Entendeu o que quer dizer? É um exemplo. Cada um a gente tem que respeitar o modo de pensar. Agora, existem os consensos. Aquilo, por exemplo, que é mais aceito. Agora, não é uma unanimidade definitiva, que isso é burrice. Temporariamente, o consenso é esse. A maioria aqui está admitindo isso. Entendeu? Professor, aqui, ó. Na fatologia... Tem gente que quer o micrófono lá para aquele lado. Lá. Olha lá. Na quinta linha da fatologia, a autodidaxia livre. Né? Aí eu queria lhe perguntar, quais seriam as técnicas para a gente mexer com isso? Autodidaxia livre, por exemplo. Às vezes uma pessoa é muito autodidática. Ela tem muito autodidatismo, autodidaxia. Mas veja, ela está siderada por alguma doutrina. O que adianta ela ser autodidata que só lê aquilo da doutrina dela? Não resolve nada. Então, a livre é aquela que é universalista, ela é aberta, já tem consciência, o abertismo consciencial já chegou ao micro-universo consciencial dela. Ela já tem o princípio da descrença pela frente. Ela tem que seguir aquilo. Para ela se sente melhor assim. E é isso que interessa aqui. Se uma pessoa vem aqui e ela, por exemplo, é muito dogmática, a gente fala, você não vai se dar bem aqui conosco. Nós somos universalistas. Mas aí a pessoa vai virar para mim do jeito que ele falou, não, mas vocês também são dogmáticos. Vocês não fumam. Eu falei assim, que beleza, esse dogma até eu quero. Não, mas vocês não têm nem cinzeiro. Sim, porque ninguém fuma. Para que precisa de cinzeiro? Agora, veja, se quiser dizer que nós somos dogmáticos, porque não tem fumante aqui, o que vocês acham? Já falaram isso mesmo? Não, a pessoa veio, mas estava brincando, né? Porque eu liquidei com o assunto na hora lá. Coloquei uns argumentos daqueles de rolo compressor para liquidar com a pessoa, mandar, como fala a turma aqui, para o escambau. Entendeu? Você já pensou? Por exemplo, eu sou contra assassinato das pessoas. Isso é dogma? Presta atenção. Foi o que eu falei para ele. Vem cá, eu sou contra o tabagismo. Isso é dogma? Na minha terra o nome chama saúde. Eu estou procurando estudar medicina. Quando eu falo uma coisa dessa. O próprio governo está fazendo campanha anti-tabagista. Agora, e assassinato? Já viu alguém? Agora, tem gente de todo jeito. Vocês sabem que na época do J. Cristo, havia uma seita chamada Cainitas, que eles adoravam Caim. Caim que matou Abel. Quer dizer, eles adoravam o Exu, no caso máximo, que é o mega assediador da época histórica. Tem de tudo. Tem de tudo, né? É bravo. Tá entendendo? Cainitas. Mas você conseguiu? Consegui. Ela pagou pelo microfone. Na fatologia, sétima linha, você fala assim, a falta do protocolo de investigação. E aí, eu queria saber mais detalhes sobre o protocolo de investigação na Conscienciologia. Eu acho que o protocolo de investigação na Conscienciologia. Na projeciologia. Projeciologia que você quer? Conscienciologia. Na Conscienciologia. A primeira coisa é a pessoa estudar a si mesma, depois ela estudar o resto. Então, primeiro ela tem que seguir o protocolo, é o manual, por exemplo, do conscienciograma, para ver a autoconscienciometria. Isso já é um protocolo seríssimo para a pessoa. Outra coisa é a ressex. Como é que a pessoa vai estudar a ressexologia? Se ela é muito jovem, tem uma coisa pior ainda, que é a invex. E por aí vai. O protocolo tem que ser baseado nisso.
Protocolo, geralmente, você sabe que é a estrutura de um conjunto de ideias para fazer o estatuto de alguma consideração mais séria, de pesquisa maior, mais ampla. Sim. Aí o senhor me perguntou se era projeciologia. Varia da conscienciologia? Não, a projeciologia varia. Por causa Aí a gente fala com a parapsiquismo. pessoa para estudar o EV e fazer a projeção para ela poder estudar coisas com mais calma. Porque projeciologia é uma especialidade da conscienciologia mais específica. Né? Aí tá então a gente daria para ela, por exemplo, projeciologia, o livro, para ela ver o que é, e pergunta para ela, onde você está? Ela vai perguntar, onde eu estou? Nesse protocolo da conscienciologia, eu colocaria o parapsiquismo em primeiro lugar. O senhor não colocou? Não. Porque é o mais importante. Não, o parapsiquismo você já está querendo muito. Ah, entendi. Você tem que ver a pessoa estudar ela mesma. Primeira coisa, tem que estudar e ela vai ver. Não, eu não sou cachorro mais. Não é? Eu não sou cachorro, não. É aquele negócio da canção. Não sou mais gato. Não sou leão. Não sou leoa. Que eu sou? Dom Covim. Broncovô. Então, tem que começar a ver primeiro a parte filosófica, para ver quem é a pessoa. Então a pessoa vai chegar, não, eu sou a consciência. Agora, veja, é muita consciência que tem por aqui. Existe mais bactéria do que consciência, mas consciência é mais importante que a bactéria. E por aí ela vai tirando as conclusões. São as ilações imediatas, pertinentes. Complementando essa pergunta, na terceira linha tem a idiosincrasia ao autoconhecimento teático avançado. É o que? É o egoísmo? É a vaidade? Qual é a... Não, é a pessoa que está acomodada e ela tem medo. A maioria por insegurança. Acomodação e insegurança. O povo vai pensar que é até ciúme, mas não é. Lá no fundo é insegurança, porque a pessoa está falando uma coisa que está chateando, está fazendo ela pensar, ela não quer. Ela acha que ela já alcançou uma verdade que é boa para ela se sente bem assim. Então, isso é o apriorismo. Quase sempre essa pessoa ela sofre daquilo que eu chamo, que é uma doença crônica, chamada interiorose. O que você acha? Tem lógica isso que eu estou falando? Pondera bem aí do seu lado, vê o que é que você acha. Tá certo? Professor Valdo, na enciclopédia tem um verbete que fala que o lixo mental somático é uma das maiores fontes de assédio. É aquele resíduo que a pessoa deixa na cabeça, pensando principalmente em alguma coisa de ódio, de ojeriza, de desafeição, alguma coisa que a pessoa não perdoou. Entende? E ela fica lembrando aquilo. Lembra daquele negócio que eu falo para você? Aquela pessoa que está na quarta idade e está na UTI. E está lembrando da dona Mariana que fez um biscoito que não deu certo. Agora, aquilo faz mais de 40, 50, 60 anos e o cara está reclamando até hoje. Agora, a dona Mariana chega lá, me deixa em paz, não fica... Mas nesse verbete também falava sobre essa alimentação intelectual, de livro, de ideias. De tudo, né? O processo é tudo, aquilo que é negativo. Mas aí como é que a pessoa faz para ter contato com tudo e não existe, vou só te contar um caso. Existe uma pessoa que achou que, olha, eu estou numa condição muito boa, eu andei mudando minhas coisas todas. E hoje eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu. Falei assim, tá certo. Então o que você está fazendo? Estou fazendo isso e aquilo. Aí ele me convidou para ir lá. Então nós fomos na casa dele. Chegou na casa dele, que eles queriam dar lá entende? Um doce de leite, uma coisa para a gente. Então. E eu fui ver. Agora depois ele me convidou para ver umas coisas lá dele. Aí eu comecei a ver os guardados que ele tinha lá dos arquivos dele. Falei assim, ó, você ainda não alcançou o balanço das suas coisas não, né? Tem muita besteira aqui. Agora, no meio tinha até arma. Está tudo lá. Arma assim que eu estou falando, de embelezamento. Por exemplo, uma espada dessas tipo de magia, aquela toda recortada, cheia de coisa, está lá no meio. Isso lá no Rio. Aí eu falei assim, não, mas isso... Não adianta não, não fala mais nada. Qualquer coisa que você falar vai piorar a sua situação comigo. Eu queria defender a espada lá, não tem jeito. Eu falei assim, você ainda não alcançou, não. Vamos dar um jeito. Você começou a melhorar, mas vamos dar um jeito para melhorar isso aí. Ainda não está bom, não. Agora, defender uma espada dessa, de magia, com os negócios todos lá. Mas então eu falei assim, você daqui a pouco deve ter coisa aqui até de samurai e outras coisas mais.
A pessoa, então, que é leitor de cabresto, ela vai cada vez mais reforçando ali o... Não, aquilo é para manter, não é bem um reforço. É alimentação de segurança, é de manutenção. Mas aí como que... Então é isso que as federações fazem. Então a pessoa lê sempre aquilo para ela continuar dentro daquele nível, não sair. É o curral. Mas aí como É que o ela curral um dia vai cerebral. sair A pessoa está disso? dentro do curral e não pode sair. O que normalmente leva uma pessoa a sair disso? Leva a hora que ela vê, não, eu preciso de renovar, eu não posso ficar com isso. Essas pessoas, elas têm neofobia, elas têm medo da renovação. Às vezes tem covardia de mudar. É o apriorismo, a interiorose, elas estão acomodadas. É a estagnação do pensamento. Agora, ela acha que ela sabe mais que a média. A maioria se sente bem assim. Entende? Porque aquilo exalta a pessoa. Então, mas se elas acham que elas estão certas, que elas têm muito conhecimento, como que vai desencadear Pois uma é, mas reciclagem? agora, veja, é preciso de clarear a cabeça delas e fazer a tarefa de esclarecimento devido a meleques. Existe fora do corpo o melexário, né? Esse povo tudo fica numa meleque danada. Isso aí é a baratosfera. Então, é uma decepção terrível, depois que dessoma. A pessoa não pode pensar assim. Mas aí qualquer pessoa que fale de uma ideia diferente daquilo, fala que a pessoa está contra, que a pessoa não entende. Fala que é outra ideia. Tem muitos que são tão educados que eles falam, não, isso é a sua ideia, eu respeito muito, mas deixa para lá, não quero saber. Eu estou na minha. Então você deixa a pessoa. Foi por isso que eu deixei o movimento espírita. Eles se sentem bem daquele nível. Tem aquela professora que está no curso maternal e não quer sair. Ela gosta daquilo. Com o passar do tempo, ela começa a falar igual as crianças. Ela vai ter dificuldade, por exemplo, de falar de adulto para adulto, fazer uma preleção para adulto, que ela está acostumada só a falar no nível, no linguajar infantil. Isso é que ela caminha para cima do infantilismo. Agora, as pessoas que dirigem, assim, toda essa condição, elas são mais cabeça aberta ou não? Elas realmente pensam só Alguns são cabeça aberta e espertalhões. Estão passando a perna em todo mundo. Então, por exemplo, você não acha que uma grande autoridade da Igreja Católica que está falando em inferno, falando em excomunhão, essa pessoa, o que há? Isso é um carrasco. Está sabendo muito bem que isso tudo é besteira. E está fazendo para os impressionáveis, fazendo a sugestão, a hipnose. Então, veja, a Inquisição ainda existe ainda nessas religiões todas. Um pedaço de Inquisição está aí. Lá no verbete da possessividade, o Mega Pensene Trivocabular falava de paixão. E no Reurbanizados também tem uma frase que fala que paixão é o maior link com os assediadores. Por que a paixão e nenhuma outra emoção? Assim? Não, porque a paixão. Paixão é quando a pessoa tem uma emoção cega. Ela é amaurótica. A pessoa está apaixonada, não vê mais nada, só aquilo. Mas quando a pessoa fica com raiva também não tem uma emoção cega? É uma paixão cega? pelo ódio. Ela gosta do ódio. Tem gente que odeia a si próprio. Entende? É o auto-ódio que eles chamam. Tem de estudo. Na psiquiatria se ensina muito isso, não é verdade? Nós temos psiquiatra aqui. Mas aí no caso, então, dos usuários dessas ideias assim muito dogmáticas, existe uma paixão ideológica ali, ou não necessariamente? Até um certo ponto, mas às vezes não é bem ideológica. Existe uma paixão de acomodação. A pessoa está estagnada e está se sentindo bem daquele jeito. Então acabou, ela é um vegetal. Ela se sente bem. Ela gosta de ser mandada, ser governada. Ela é subordinada. Então, você tem que lembrar, por exemplo, que na época dos processos, lá para 800, 900, havia os vassalos e os subvassalos. Isso é nome, está na história, é só registrar. Olha a historiografia que tem essas expressões. O vassalo e o subvassalo. Isso aqui é o duro, né? Esse sub. Mas isso aí... tudo existia, por exemplo, na época, por exemplo, lá os grandes feudos, o feudalismo, existia esse vassalo, tudo desse jeito. Foi lá que esse negócio se exaltou mais daquela época para cá. Mas em termos de gratificação, isso é porque a pessoa tem algum ganho secundário? Ou ela tem um ganho secundário de acomodação, ninguém perturba. Ela está dormindo, ela está hibernando nessa vida, ela está perdendo tempo. É hibernação consciencial, evolutiva.
É uma involução ainda, é um regressismo. Não faz marola e também fica Não, numa calmaria, não faz assim, marola. né? Eu estou numa boa. Entendeu? Agora, a religião, até um certo ponto, é um tóxico. Igual aos outros. E a pessoa fica intoxicada, né? Ela não raciocina por ela, está intoxicada. Você lavagem cerebral. Eu queria perguntar até nessa linha aí, você falou assim, a pessoa, ela sabe o que ela está fazendo. Então, quando a gente percebe isso, a gente não pode ser ingênuo. Como é que a gente age assim, Ou mentalmente? você dá um exemplo para ela bom, oportunamente alguma coisa, se ela continua, você deixa para lá. Né? A gente se encontra nas quebradas da evolução. Vamos partir para outros que queiram melhorar. A pior coisa que tem é você ficar presa a pessoas que não querem melhorar. Nós chamamos isso de amizade ociosa patológica. É a turma do botequim que vai lá só para discutir os troços do dia, aquela bobaginha, e fica só nisso. E bebendo chopp. Isso não resolve. Vamos pensar bem. Tá, o fato da gente pensar assim que não dá para ser ingênuo não é um pensamento contra a pessoa. Quando você não, a gente tem que ter o pensamento contra a pessoa, sim, bem claro, e falar com ela quando precisar. Mas tem gente que não está preparada para isso. Então a gente deixa para lá. Mas agora tem que pensar contra, é o contra-pensene, que é isso? Anti-pensene. Nós não podemos pensar na estagnação. O que há? Eu deixei o movimento espírita por causa da estagnação, mas não briguei com ninguém. Um monte de amigo até me seguiu, eu tenho amigos até hoje, tal, sem problema nenhum. Cada um na sua. Admiração e discordância. Eu não vi falando aí esse binômio? Eu admiro eles, mas discordo totalmente dessa besteirada que eles estão na cabeça deles. Com isso eu não estou dizendo que eu não tenho besteirada na minha cabeça. Tenho, mas eu garanto que são menores. E eu provo pela racionalidade, pela lógica, pelos fatos, para fatos, autoexperiência, experiência. Vamos ver. O problema é esse. Não tem essa malignidade do pensamento contra negativo. Não, eles têm uma malignidade. Não, eu digo assim, a malignidade é a doença maligna da estagnação. Mas Isso assim, é que é o pior que tem. O seu com relação a ele, quando você fala assim, esqueça, larga, eu não tenho mais intenção disso, eu abençoo todos eles. Gente, eu não sou contra nem o tigre, nem a hiena. Eu vou ser contra esse povo? Não. Tá, eu só queria entender assim, como que faz... Agora, você sou não ter... contra a ideia básica. E outra coisa, não estou ombro a ombro, nem mão a mão com eles mais. Estive lá, tentei melhorar, não deu certo, tchau, bye bye. É aí que vem a esnobação cosmoética, que eu chamo banana technique. Dê a banana para esse povo, para você não perder tempo. É uma esnobação evolutiva. Tá, mas eu queria entender... Outra coisa, homem super. Omissão superavitária, é a mesma coisa. A omissão superavitária, até um certo ponto, é a banana technique. Como é que é a parafisiologia, assim, do mecanismo do psicossoma, a reação que a gente tem quando a gente abençoa a pessoa? A gente mete o pau até, mas tem noção... Mas eu falo assim, como é que é esse processo? Veja só, você vai ao presídio e leva lá umas comidas, umas lembranças para o presidiário. Você gosta dele, mas você não pensa igual ele, nem você agir igual ele, tanto que você está fora da grade. A vida é isso. Como é que você faz? Perante o presidiário. É a mesma coisa. Entendi. Tá. A vida, gente, é o seguinte, os menos doentes ajudam os mais doentes. Não tem outra saída. Agora, ó, estão perguntando aqui, what's the best way to activate the paramicrochip? Let's go ahead with the evolution about the vibrational state. Work with your vibrational state all the time and make some assistance. Make something to the another people, to the big people, everybody around you. This is the way. What are the most important things to research? You. Is Waldo aware of any extra-physical communities connected to the or related to New York? There are many extra-physical communities around there, but go outside your body
and you are going and find out for yourself. Many people, there are, including some Jew, a para-Jew community. Quer dizer, para-Jew, Judas, entende? Professor. Around the order. Professor. Sim. Aqui, professor. Eu não conheço bem o espiritismo, mas o senhor diz aqui, o senhor dá o exemplo na taxologia desse antagonismo pesquisa-leitura da religião espírita, né, do espiritismo. Eu cheguei a ver um livro, um filme, que ele é Minha Vida em Outra Vida. E no final ele é comentado por uma médica da Associação Espírita. E ela comenta muito bem o filme, que ele é sobre retrocognições, fala sobre livros do Dr. Ian, e debate e fala muito sobre ciência, né? E ela critica a ciência, faz uma crítica inteligente à ciência. E aí eu me pergunto aqui, porque o senhor fala também que tem leituras dirigidas... Aqui, vamos abrir um parênteses antes de se acabar. Ela se disse espírita? Da Associação Espírita. Acabou. Ela não é cientista de coisa nenhuma. Raciocina. É uma religiosa que está combatendo a ciência. Se ela é espírita, veja bem, ela é religiosa. Se é religiosa, é dogmática. Raciocina. Outra coisa. Se ela vai falar assim, não, mas nós estamos estudando a ciência, seria ciência espírita, porque ela é espírita. A ciência não pode ter rótulo. A ciência é universalista. Nós estudamos projeciologia. Não é projeciologia minha ou sua, ou do Brasil, ou disso, ou da Terra, não. É evolução em si. Conscienciologia é isso. Evolução da consciência em si. É para o cosmos, é tudo. Ela não tem rótulo. É para todo mundo. Se não é universalista, não tem ciência. Por exemplo, não existe uma ciência brasileira, a rigor. Isso é bobagem. Você não pode pôr rótulo. Ciência é para a humanidade inteira, para o bem-estar da humanidade. Se ela continua como espírita, não tem ciência. Porque ela está dentro do aceito. Ela é sectária. O espiritismo Você está entendendo? admite... Cientista tem que ser universalista. Acabou. Não tem jeito. Isso aí não conjumina. É impossível juntar. Por aí, por sinal, eu falo isso aqui. Olha aqui. O antagonismo irreconciliável. Ciência com religião. Não tem jeito. Pensa só isso, liquida com tudo isso. E o senhor fala das leituras censuradas pelas federações. Existe isso? O tempo todo. Você acha que o livro que eu recebi, eu nem mandei para lá, que eles não publicavam. Outra coisa, teve livro meu que foi censurado. Tem livro meu que tinha 50 capítulos. Eles pediram para tirar uns. A gente tirou, porque senão ia ser publicado. Em favor dos outros, ele tem menos de 50. A Ivone, ela dessomou danada da vida com a federação, porque eles cortaram todos os originais da psicografia dela. O pior da história é que, nessa ocasião, o presidente da federação me convidou para me orientar para eu ser oportunamente presidente da federação. Eu estava com o Chico Xavier na casa dele, na rua General Argolo, lá no Rio. Na biblioteca dele, que era enorme, uma beleza a biblioteca. Ele era um farmacêutico. Dr. Vantuil de Freitas. E o que o senhor respondeu? É lógico que eu falei, eu não vou ficar nisso durante muito tempo. Aí eu falei, Chico, eu vou ter que falar com ele. Eu não vou ficar. Essas coisas para mim eu não aguento. Esse problema sem pesquisa. Eles chegam a federação agora dei as indicações para ele. Eu mesmo falei com ele para fazer a cidade do livro, depois eles até fizeram. Eu sempre fui favorável ao processo da cultura. Vamos ler. Se esse povo, então, está lendo sempre os mesmos livros, que aumente, então, esse livro, às vezes, vai melhorar alguma coisa. Fizeram a cidade do livro. Aí, nesse caso, para a leitura, porque o senhor falou de censura na escrita, né? A censura para a leitura, eles não tem como a gente viu aí... Por exemplo, fala para um desses espíritas qualquer da federação que você possa conhecer em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, que vai levar um livro, por exemplo, orientalista, e falar, e fazer uma palestra no Centro Espírita sobre isso.
Ele vai ser escorraçado de lá com muita humildade, com muita água com açúcar, muita água de melissa. Você está entendendo? Mas ele vai ser dado um pé no traseiro. Professor? Sim. Aqui. Foi classificado o tema como neutro, mas em que contexto que ele é neutro? O tema ou melhor, neutro, que ele é neutro porque tem atual. aquelas pessoas que são ingênuas, elas não sabem nada disso. Você não pode falar que elas sejam totalmente nosográficas, elas são inexperientes, elas não têm ainda maturidade, não viveram, não têm evolução para isso. Então o processo tem que alcançar essa neutralidade. Tem muita gente desse povo que é muito boa, mas são tudo... Estão começando agora, engatinhando, né? Estão aprendendo a andar. Elas não têm má intenção. São pessoas ingênuas, imaturas, inexperientes. Criança grande. Eu já escrevi sobre esse negócio, o adulto criança. Tem também o animal humano. Tudo isso eu já escrevi, pois é. É consciênsula. É o nome, consciênsula. Mas a consciênciazinha. Agora, essas pessoas podem estar bem intencionadas, querendo fazer assistência, só que estão mal orientadas, vamos dizer assim. Já é ótimo, é muito preferível fazer um TACOM da assistência religiosa do que usar tóxico, usar gatilho, bomba, munição. Muito melhor, né? E uma outra pergunta. Mas olha, mas isso não está correto, né? Não é o ideal, né? Esse é que é o duro, esse negócio do ideal no fim. Até um Nós atenuante. já temos experiência para ver que isso não é o melhor. Tem uma outra pergunta, professor. Sobre a questão lá do maxifraternismo. Qual é a melhor forma para a gente pensar para dar vazão ao maxifraternismo sem ficar piega, sem cair na TACOM, sem errar na Começa dose? pela TENEPS, é a melhor coisa que tem. É prático e é diário. Vai fazer você acertar seu passo no tapa. Através da energia. E é você mesmo com você mesmo e o amparador. E os assistidos. Então, a gente não tem nada a ver com isso. É você com você. A TENEPS é uma sala de espelhos. Pensa bem. Cadê a Pilar? Não está aí hoje, né? É para falar para ela que a TENEPS dela é uma sala de espelhos. Ela se vê em todos os ângulos. Entende? É uma autocognição, autoconhecimento. Você quer falar? Ela está na frente. Pode falar. Professor, na página 22, na atributologia, Sim. Prioridades evolutivas. Quais seriam essas prioridades evolutivas? As prioridades nós temos aí depois, você vai pedir, Evanilda te dar a indicação do que nós já falamos, da escala das prioridades evolutivas. Nós já dissemos isso aí, já? Você dá para ela, tem uma listagem, o que é o melhor. Agora, a coisa mais séria na prioridade evolutiva é você dar um jeito de saber como ajudar os outros. Se você conseguir já saber como é que você pode, entende? Assistir, melhorar, ajudar, entende? Encaminhar os outros, isso é a melhor coisa que você pode fazer. Geralmente se faz isso através de aula. Então, uma coisa é você assistir aula, outra coisa é você dar aula. Você tem cara de professora, você vai ser uma professora, não vai demorar muito. Obrigada. Hein? Pois é, 17 anos, pois é. Ela daqui tem mais 3 anos para se preparar. Tá certo? Valdo. Ela gosta de estudar, ela é boa. Sim. Sobre a paixão, a gente viu que o Rousseau ele era muito passional. E a Cristina estava dando aula no PAI hoje sobre o livro dele. E ela falou que... Quem é a pessoa? A Cristina Aracá, que ela estava explicando para a gente sobre o Rousseau. Não, o Rousseau, pois ele era até o negócio dos filhos dele, todo mundo sabe o que aconteceu com a família, tudo pois isso. É, e outra coisa, ele tinha paixão, depois ele ficou francófono demais. Depois da Revolução Francesa, como consciente. Mas aí teve um momento que ele deu uma virada, pelo que mas não o senhor resolveu relatou. tudo. A virada continuou, extrafisicamente, ele continuou francófilo e com os troços todo bravo lá.
Custou. Foi só agora, no fim do século passado, que ele melhorou. Das coisas que eu sei. Qual foi o ponto que ele reciclou para melhorar isso? A hora que a gente foi mostrando os amigos dele todos, né? Os amparadores, com um monte de gente, foi mostrando que os amigos dele todos estavam deixando ele para um nível mais avançado. Então perguntaram para ele, vem cá, eles estão todos errados, só você que está certo? Ele não é bobo, ele é muito inteligente. Aí ele teve que ele é amigo desse povo de muitos séculos, né? Milênios. Uma grande cabeça. Agora, o que é duro nele é que ele que preparou também, por exemplo, foi um dos inspiradores da Revolução Francesa. Ele morreu pouco antes da Revolução Francesa. E do romantismo também, né? Teve influência no Teve influência até hoje, né? Por todo lado. Os grandes livros aí, de filosofia, essas coisas todas, a maioria deles cita o Rousseau até hoje, alguma coisa. Eu estava estudando a personalidade e percebi que algumas coisas eu concordava com ele e vi que tem algumas coisas patológicas que eu precisava abrir mão mesmo. O negócio dele é bem óbvio. É só olhar que você vai ver bem claro o que é bom, o que não presta. Professor Valdo, como é que um livro se torna sagrado? É a hora que eles colocam todas as loas, apologias e loucuras em torno de uma seita, por exemplo, em torno dele. E aquilo fica sagrado, eles acham que não pode tocar. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho, é sagrado para esses espíritos. É uma besteira, né? Negócio do século XIX para cá. Olha a Bíblia, você quer coisa mais sagrada? E a Bíblia está cheia de pornografia na Bíblia, ninguém fala nisso. Agora, tem coisa bonita, descrevendo o bucolismo da natureza, um monte de coisa. Tem dados muito positivos na opção de climatéria. Nem tem cada bobagem, ó. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, aí ele foi publicado. Aí, como é que acontece? Não pode mexer em nada, não pode tocar nada. Até as traduções, eles brigam entre elas, para a tradução ser a mais exata possível daquilo que está lá. E lá está cheio de besteira. O Livro dos Espíritos tem muita bobagem também. Mas então o livro ele já nasce assim, sagrado? E não, eles criam depois, né? Ele nasce, depois cria. Mas, por exemplo, há livros, por exemplo, aí, o processo das espécies lá do Charles Darwin. Ele não é sagrado, mas o povo discute tudo até hoje, está criando problema até hoje. Isso aqui é o correto. Agora, sagrado, tudo que falou sagrado, sai de baixo, cai fora. Não perca seu tempo. É muita loucura e muito sofrimento que esse negócio de sagrado, de sacrossanto já criou por todo lado. É muita guerra, guerra santa, ainda até hoje. No orientalismo chama jihad. Mas o que eu não entendo é assim, o livro vira sagrado em função do autor, de como ele foi escrito. É um monte de condição, mas o negócio quase sempre é um jeito de você fazer a liderança inamovível. É aquela monobloco que não pode mudar. Então, eles tornam o livro sacrossanto, para ninguém tocar. Olha só os dados, por exemplo, de Moisés, aos processos de Maomé. Pensa bem. Mas é que são é muita ditame gente, sagrado. É muita gente Gente, mas o povo é o seguinte, uma das perturbações maiores da Terra até hoje é a religião. Ajuda muito por um lado e piora muito por outro. Religião é uma das coisas mais contraditórias da história da humanidade. Observa que você vai ver. Isso é terrível. E tudo é o sagrado, é a adoração. A pior coisa que tem é idolatria. Idolatrou, acabou, você não tem mais ideia. É a paixão. Por que é que eu estava falando que a paixão é a pior coisa que tem aí? Por causa da idolatria. É a amaurose, ninguém não está enxergando mais nada. Escureceu. Vem o obscurantismo na cabeça da pessoa. Aí qualquer pessoa assediada toma conta porque a pessoa não ela já é, né? Aí vai encontrar com os pares dela, os afins. Mas essa questão Quem tem paixão encontra com outros que são apaixonados. Só vai viver assim, lá dentro do seu processo. Quem é amaurótico e não está enxergando nada, vai conversar com os outros que são amauróticos também, que não enxergam nada. Os afins se atraem, a vida é assim. Mas essa questão de religião também não é assim por convencionalismo social e... Tudo é por convencionalismo. Você quer coisa mais séria do que convencionalismo, da gente usar roupa? Se deixasse minha conta, eu queria que todo mundo fosse pelado, mas como é? Não dá.
Era muito melhor que a gente não precisasse viver encangado do jeito que a gente vive. E pior, no Wall Street todo mundo tem encangado com gravata, paletó, o diabo é pior ainda. Porque para a maioria Hoje das não, pessoas... eu sou obrigado a ficar encangado até com essa coisa, porque um calor danado que isso aqui faz. Por causa do sol. Mas para muita gente... Cada um faz o que pode, né? A vida é dura. Se a pessoa fala que ela não tem religião, não torce para nenhum time, não faz parte de nenhum partido político... Sim, o que tem? Muita gente acha isso estranho, né? Não, eu acho bacana, né? Cada um a gente tem que respeitar a opinião do outro. Isso é aquele, o meu amigo Poli, que falou, não, eu matei 65 pessoas. E o senhor se sente bem? Não, eu não penso nessas coisas. Eu fiz uma entrevista com ele, eu tinha 13 anos. É duro, né? Agora, o povo achava que eu não tinha matado tanta gente, não. Foi um pouco menos, talvez a metade, mas já era muita coisa. 65? Agora, o que ele era? Ele era jagunço, no interior. Ele era preto, retinto, baixo, retaco, forte. Agora, estava no fim da vida. Mas todo mundo gostava dele, ele falava manso. Ele é daqueles, né, que deve ter matado com muita ternura. Você vai morrer, meu bem. Pá, 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 pá. Entende? É uma loucura, né? Eu devia ser. Agora... Esse eu fiz. Ele era perturbador. A condição dele. Aquele monte de rapaz do curso ginasial. E todo mundo gostava dele. Agora, ninguém acreditava que ele tinha matado tanta gente. Então foram saber do povo, de onde ele veio, onde ele passou. E verificaram que realmente ele tinha matado um monte de gente, sim. O homem era jagunço. Mas então, lá no interior, naquela ocasião, década de 30, 40, 20, qualquer corpo de ideias que fale sobre evolução, mas que essas ideias em si não progridam, não evoluam, não mudem, já está furado, né? Existe a evolução que é pseudo-evolução, né? Isso é tapiação. Precisa saber os fatos. É aquele negócio da verbaciologia. Primeiro vamos ver os fatos, depois a gente vai ver o que a pessoa está falando. Em primeiro lugar são os fatos. Agora aqui, tive uma experiência com a leitura do livro de Barbara Ann Brennan, Mãos de Luz, e tive a visita da autora com uma face magnífica em termos estéticos, muito linda. Com isso, tive um trabalho assistencial mais forte com o Grupo Karma na doação de energia. Além disso, a leitura do livro ficou mais intensa e com maior absorção do conteúdo. É comum essa interação extrafísica entre leitor e autor? Olha, tudo depende da afinidade. Se a pessoa faz evocação positiva, ela alcança também a positividade do resultado. Agora aqui. What are some of the more assistential priority practical course, eu não sei o que é isso aí, deve ser course, to teach in New York area. Olha, New York, dá um jeito do povo dar menos valor para o dinheiro. Go ahead and make the people to think less about money, dollar site, and about gun society, trigonometry. United States needs to go to the peace and forget the war all the time and put the things about put the universe first and the second plane or second state or second condition, put the Pentagon. If an extra-physical intruder is attacking the health of a family member who lives at a distant location, what's the best thing to go to for assistance? Make your vibrational states and exteriorize your consciential energy all the time. And think in good way about all the members of the family. Do the ideas of conscienciology going back to China have an extraterrestrial origin or extra-physical origin? Ideas of conscienciology came to the another planet. This Earth now is in the time to go to the Homo sapiens serenissimus. Is the way about the conscienciology. Is the era or the epoca, is the timing of the conscienciology.
You need to know what is or are you, and go ahead about your evolution. Can you recommend the best book on intraconsciencial recycling? We have in the Holocycle 34 authors about books about conscienciology. Go ahead and make some research about the best book in English, about these 34 books. And go ahead. Talk with Leonardo Firmato. He is going to give the books that we have in English so far. São 34 autores do Holocycle, tem muitos já em inglês, não é isso? Vamos em frente. Inclusive o do Wagner está em inglês, não é isso? O Wagner está lá. Mas olha, quem é que está com o... É você? Você está segurando ou vai falar? E o outro? Quem é que está? Está na base da segurança hoje. Professor. Sim. Oi, aqui. Você poderia falar um pouco dessa situação que está acontecendo entre a China e o Tibete? Poderia ser diferente? É lógico, se não fosse a ditadura, seria diferente. O processo lá é que é uma ditadura. Você tem que comandar aquele povão todo na base do tacão. E mandam matar todo mundo. Lá é um perigo. A ditadura lá ainda está muito forte ainda. E o Tibete? É muito esquisito a situação, porque eles são muito afastados. Mas eles também estão errados. Aqueles monges são errados. Esses monges todos são errados. Pelo seguinte, eles arranjavam dinheiro do povo e viviam à custa do povo. Já pensou? Eu vou agora fazer reflexão e vocês me tragam comida, roupa, todo o meu bem-estar. É isso, monge é isso. Eles começaram assim. Então, nisso aí, quando os comunistas estão combatendo, esse é um ponto forte deles, eles estão certos. Agora, quando os tibetanos, inclusive os monges, estão combatendo os comunistas, porque eles também estão certos, porque eles foram invadidos. Toda invasão, tipo americano, é um negócio errado. A invasão do Iraque, por exemplo, é errado. O invasor está sempre errado. Você está entendendo? Não interessa. Invadiu é intruder, é intrusão. Na minha terra o nome disso é assédio. Está entendendo? Isso é baratosférico. Então veja, os dois têm sua razão, têm pontos fortes e os dois estão errados. Agora, a China não vai deixar aquilo de jeito nenhum, porque eles têm mais poder, têm mais munição, têm mais soldado, têm mais gente. O militarismo é que vai mandar. Agora, por exemplo, eu também acho que tem uma coisa agora que é uma coisa nova aí. Os monges estão se revoltando e indo com violência contra os outros. Cadê então aquela mansidão, aquela pacificação, aquele amor, aquela fraternidade? Cadê? Acabou tudo? Quer dizer, espetou o cara e fica um algoço? Que santo besta é esse? Então, santificação, a maioria é isso. Não adianta querer fazer santificação. Nós temos que ter discernimento, ter lucidez evolutiva na cabeça da pessoa. Santificar é besteira. Você vai santificar o quê? Quem é que merece santificação? A consciência livre? Nossa, bobagem, já não pensa nisso. Então esse negócio de Marte, santificação, é igual homem-bomba, mulher-bomba, gestante-bomba, você quer coisa pior do que isso. Então veja, tudo é religião. Agora eles vão falar assim, não, mas o budismo, os monges não têm religião. Então o que é isso? Seita? Dogma? O que é? Besteira. Tudo é questão de semântica. Agora, ambos estão errados. Devia de chegar e selar a paz um com o outro. Não, vamos conviver. Afinal de contas, não são irmãos? Não está cheio de chineses? Vocês têm que lembrar que a China tem etnia igual ao Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem 79. A China parece que são 62 básicas. Entende? Então isso tudo tem que haver, né? Um congressamento é difícil. Agora, a ditadura lá tem que começar, está começando a fazer abertura, mas ainda falta muita coisa ainda. Você acha que vai quantos séculos, professor, para começar a abrir? Eu acho que nesse século eles vão resolver isso. Eles não vão aguentar ficar... Nesse século? É nesse século. Eles vão fazer isso pelo seguinte, aquilo lá é temporário, nenhuma ditadura consegue aguentar muito tempo, ainda mais na face da Terra hoje, com todo o processo de comunicação. É muito difícil. Hoje não tem mais jeito de esconder nada, tudo é aberto.
O processo da ditadura ainda graçava e tinha muita força na época que podia fazer acobertamento. Hoje não tem mais jeito. Isso tudo vem a furo. Você veja, tem muita gente contra essa invasão deles, novamente, do Tibete lá para acabar com isso, e fora da China. Tem gente fazendo. Né? Você viu, a televisão trouxe a opção de vários lugares contra o problema. Agora, o problema todo é o seguinte, é o problema comunista. Eu falei aqui, as piores ditaduras que já existiram na face da Terra até hoje foram as comunistas. A partir do Marx, do Lenin, entende? Dos negócios todos. Você olha o negócio do Stalin, esse processo da China, o Mao matou muita gente, Stalin matou muita gente, são os que mataram mais. Agora, por exemplo, alguma daquelas ditaduras da África, do Pol Pot, esse negócio todo, devia de ser, se eles tivessem mais dinheiro, mais arma e mais gente, eu teria matado mais. Então o problema todo é o seguinte, ainda bem que tinha pouca gente na África, porque senão seria sido pior, o genocídio, entendeu? Agora, esse Darfur, é a mesma coisa, estava lá, matando todo mundo. África, de novo. Então nós temos que entender a humanidade, do jeito que a humanidade é. Nós ainda somos verdadeiras consciências já a caminho de ser serenões e ao mesmo tempo nós somos homens e mulheres animais. E tem muita consciência lá no meio, quer dizer, muita gente que ainda não tem nada atrás da testa, só bicho de goiaba. Então é um problema, né? How are the consciences around presidents of countries and how to do the helpers work to help the planet? All the leaders about the political stuff, politicians and things like that, they have some kind of extra physical guides. But sometimes they allow that the extra physical consciousness help them. In another condition, they don't. Then they look to help the planet, giving the discernment, lucidity, give the best ideas to the evolution. A pessoa que tem o curso intermissivo deverá inevitavelmente praticar a tenese? Pergunta para ela. Cada um pensa do jeito que pensa. Eu acho que tem gente que fez curso intermissivo, que veio aqui e que às vezes até se desvia, vai para outro lugar. Agora, o curso intermissivo mostra que é bom você usar, primeira coisa, estado vibracional. Depois, uma segunda coisa é fazer o estado vibracional em favor dos outros. Depois, quando você começa a pensar nisso, a tenese é uma saída, pode ser que seja uma boa. E por aí vai, a pessoa vê o que ela faz. Em que medida a paixão entre homem e mulher também pode ser amaurótica? Ô, bolas! É preciso perguntar isso? Essa, eu sinto muito, mas não preciso responder. Peço que faça a distinção entre o que é bom e o pior disso. Ah, sim. Olha, existe gente que é uma bênção para a pessoa. Então, por exemplo, eu conheço mulheres que são ótimas para os maridos, que são os algozes delas. E conheço homens que são ótimos para as esposas, que são carrascas deles. A vida é assim. Tem gente boa, e já como eu estava falando, da consciência até o serenão, olha lá, a escala evolutiva é braba. Mas então... Ovaldo, como é que seria fazer EV para os outros? Exteriorizar a energia. A hora que você exterioriza, sai de você. O EV é para você dominar a energia, saber como é que é. Agora, depois você exteriorizar. Você está exteriorizando, você está ajudando, está procurando melhorar. Se a sua energia é melhor, às vezes você pode melhorar a psicosfera da outra pessoa. Melhorou as energias dela, a situação é de melhorar tudo. Começa pelas mini-doenças até chegar nas doenças grandes. Com a energia, tudo é possível. Mas vale... Porque é com a energia que a gente faz as coisas no cosmos. E quando a gente, por exemplo, está em um local como este, né, por exemplo, e está atingindo um EV bem forte, a pessoa com ela mesma, isso como repercute nas pessoas que estão no local? Pensa positivamente numa pessoa que você queira. Assim, que tudo que eu estou de bom, que ela possa passar para ela. E que eu pegue tudo de ruim que ela tenha. Isso é assimilação. Agora, não esqueça, existe um adendo nisso aí, um pós-fácil.
sabe, um pós-scriptum. Depois você faz a desassimilação. Quanto tempo uma pessoa leva para sair da lavagem cerebral, assim, ao longo das vidas? Isso depende. Tem gente que tem lavagem cerebral de belicismo há 1 milênio. São belicistas esse tempo todo. Vem para cá, quer renovar, mas não tem jeito. Muitos ficam até na baratosfera séculos por causa disso. Estou falando o que é o belicismo, o processo militar. O problema de dominar os outros no tapa. Na base da força, força bruta. Aí, para a pessoa conseguir fazer essa renovação, ela tem que fazer uma atividade totalmente oposta, questão de estudo... Não adianta fazer isso, que ela não vai conseguir. É muito difícil a pessoa sair do extremo negativo aqui e pegar um extremo ótimo aqui. Tem um meio termo. Nesse meio termo, ela tem que trabalhar com isso para os companheiros dela que ela já fez mal, para renovar. Isso é que é a interpretação grupo kármico. Então ela entra na fase de recomposição. Não adianta a pessoa que é um diabo virar santo na hora. Ou virar uma... então aquele entende? caso que você o fala... anjo do cosmos. Isso é impossível. A pessoa ia para frente, batalha, e depois vira lá do bombeiro. Ela vai, que ajuda então, ela na vai guerra. voltar como enfermeira, vai trabalhar na Cruz Vermelha. É assim que eles fazem. É uma saída. Tem muita gente assim, né? Eu já encontrei gente trabalhando na Cruz Vermelha que fala, não, eu fui general na outra vida. Matei muita gente. Eu agora estou socorrendo as mesmas pessoas e as condições disso. Sou consciente disso. Já vi isso tudo. Na página 24, o item 13, continuidade dos fascínios de grupo medievalescos. Continuidade dos fascínios de grupo medievalesco. Ideias feitas, doutrinismos, inculcações. O que você quer? Eu queria saber... Isso vem da medieval. Então, por exemplo, tem mais de 1000 anos. Essa coisa às vezes vem com a pessoa. Como é que surge assim esse movimento de fascínio de grupo que de uma hora para outra um monte de gente... Não, tudo é feito assim. A vida, a maioria tem a fascínio de grupo. Aceitam o fascínio de grupo. A religião é um fascínio de grupo. Certas escolas, por exemplo, muito fechadas, herméticas, são fascínio de grupo. As iniciações são fascínio de grupo. Os fã-clubes são todos na base de fascínio de grupo. Os happening que tem, daquele povo que faz ola, faz assim, ó, tudo é fascínio de grupo. Tudo é. A arte está cheia de fascínio de grupo, tudo gente boboca. Agora, a base disso é emoção? Tudo é emoção. Emoção de bicho, que está comandando esse povo todo. Por exemplo, vocês já viram ola? Vocês querem maior fascínio de grupo que esse? E o happening? Por exemplo, aquele negócio que você pega milhares de pessoas sob a influência da cocaína. Se você chegar lá perto, você já começa a sentir. É igual certas boates que tem aí. Aquelas boatonas, do jeito que tem na Europa. Você chega assim, olha e fala, bolas, aqui tem mais de 800 pessoas pulando. É muito pior que o carnaval do Rio, que eu conheço. Muito pior. Negócio terrível, aquele povo tudo. De vez em quando eles mostram uns filmes desses lugares, é só olhar. Festa aquilo ali livre. tudo, o que é? É fascínio de quê? Fascínio da baratosfera, não é só do grupo. É da baratosfera, está tudo envolvido. E você olha quando você consegue, porque o ambiente lá é difícil. Mas pela clarividência você vê. Lá tem 1000 pessoas, tem 5.000 conseguem, tudo chupando, os vampiros. E às vezes gente bonita, lindérrima, umas moças de fechar o comércio, a hora que ela passa. Mas tudo, está tudo alterado. Você sabe, estética é uma coisa muito relativa, né? Está cheio de gente lindérrima nos hospitais psiquiátricos. Mas fala. Seu Valdo, quem já sofreu muita, já se submeteu a muita lavagem cerebral, tem muito apriorismo, né? Aí como que a pessoa... Mas às vezes não, às vezes a pessoa aprendeu. Aprendeu como? Aprendeu a se defender, não é bem apriorismo. Ela sabe o que é e sabe tirar. Sabe saltar de banda. Lavagem cerebral às vezes ajuda depois, se a pessoa tirou partido do erro ou da doença que ela teve. Eu não entendi isso daí. Ela aprendeu. Ela não tem apriorismo. Ela tem autodefesa, ela já sabe o que quer. Ela não vai no bico de qualquer um. Isso não é apriorismo. Apriorismo é quando a pessoa tem uma coisa para se defender. Eu, por exemplo, eu não me defendo. Eu tenho minhas ideias e respeito a ideia de todo mundo, mas eu não preciso de defesa. Para que isso? Eu não vivo me defendendo, eu não estou com o escudo na minha mão aqui, ó, por todo lado. Isso é besteira. Eu sou livre, ó, não tem nada. Abertivo consciencial.
Isso não é apriorismo. O apriorismo que eu falo é daquela pessoa que ela tem alguma coisa que ela resiste. Ela tem até medo de sair daquilo. Quando ela é interiorota, por exemplo. Ela não sai. O interiorota é diferente do universalista. Tá certo? Ele não é aberto, ele é fechado. É o fechadismo consciencial contra o abertismo consciencial. Tem lógica? Valdo, numa tertúlia recente você comentou que a maioria do pessoal da CCCI tem dificuldade de pensar grande. Tem. E como é que é o mecanismo do intermissivista que pensa pequeno para passar a pensar grande? Ou se ele Porque ele era pequeno antes, ele era muito menor. Ele já cresceu um pouco, uns 10% com o curso. Mas ainda não tem uma visão grande. Não foi Se bloqueado, tivesse, não. teria. Não teria, por exemplo, esses conflitos de interesse que tem com as ICs. Tem muito conflito de interesse ainda. Então é porque Isso não que é? Pensar pequeno. Então é porque não pensava grande mesmo no passado. Não, mas isso é o óbvio que você está querendo. Não, porque poderia ser algum Você restringimento. já foi fazer o coisa. curso intermissivo para ver se amplia um pouco. Vamos supor que a maioria de nós todos aqui, ampliamos 10% do nosso abertismo consciencial. Já é uma beleza. Mas isso equivale a quanto no total? A gente está na base aí de 55% de abertismo. Falta 45%. Tem umas pessoas que estão mais abertas. Por exemplo, aí, esse chefe aí, o Stein. Ele é mais aberto que 55%. Ele é bom. Cara bom, tranquilo, domina as coisas. Ele é um exemplo dessas coisas. A média nem sempre está assim, não. Tem gente muito empedernida, entende? Em certos pontos de vista, bravo, difícil. Entende? Às vezes quer fazer da própria conscienciologia um tacape para ir contra os outros. E não pode, que isso? A conscienciologia não é arma para rachar a cabeça dos outros. A gente não quer convencer ninguém. Nós queremos instruir quando a pessoa quer ser instruída. Queremos comunicar quando a pessoa quer receber uma comunicação. Queremos informar quando ela está procurando alguma informação. O problema é esse. Mas não queremos estar rachando a cabeça da pessoa e colocando a ideia lá dentro. Não. Eu estou pouco ligando se a pessoa está a favor ou contra. O problema é dela. Eu tenho as minhas ideias. Isso é igual aquela pessoa que queria me ajudar. Não, não queira me ajudar. Se você está precisando de ajuda, o problema é seu. Eu não quero a sua ajuda, não preciso. Eu declino. Você está entendendo? Eu não quero nenhuma lavagem cerebral em cima de mim. Para quê? De modo que eu peço a vocês para agradecer todas as lavagens cerebrais que qualquer pessoa queira trazer sobre você. É uma boa. Seja diplomata para fazer isso. Não escorrasse a pessoa com um tapa na cara. Não, isso não. Entende? Aí vai fazer igual aquele filme. Vem cá, você me deu um soco no nariz? Eu te dei apenas um tapa com a mão aberta. Isso é filme americano. O cara está reclamando. Aí o outro vira para ele e fala, a sua mulher me falou que era isso que eu ia falar. Que a hora que te comunicasse essa ideia, você me desse um tapa na cara, eu devia dar um soco no seu nariz. Que aí você ia me respeitar. E está acontecendo. Isso é do filme. O temperamento do cara. Ele era escritor e é artista. Agora, nós falamos muito aqui, soco na cara, soco no queixo, fratura exposta. Mas de um ponto de vista metafórico, né, da história. Né? Para mostrar como é que a gente age. Né? Mas, eu acho que o nosso soco na cara é muito pior do que esse que quebra o nariz da pessoa e sai sangue de todo lado. Às vezes é muito pior. Dói mais, porque a pessoa vai para casa, vai ter que renunciar a uma opção de coisa que ela tem. Todo o feudo de ideias, de emoções, de patrimônio. É muito feudalismo que as pessoas têm. Feudo de ideias, patrimônio, emoções. Não é fácil. Professor, como sair da prisão, interprisão grupo kármico para evoluir de forma fraterna? Olha, a primeira coisa é ir lá e recompor, quer dizer, fazer as pazes com todo mundo que você deixou para trás. E falar com eles, eu sou irmão de vocês e quero ajudar. O que eu posso fazer? E começar
a desfazer tudo que você fez de errado antes, se é que você fez. Né? Eu não acho que você tenha feito, né? Com esses olhões dela, grandão, do jeito que são. Não parece. Não tem jeito. Mas há muito tempo você fez. Existe essa história. É o pós-escrito. A gente fala, não, você não fez. Mas há muito tempo, se você for colocar tempo, todo mundo está no buraco. Com respeito à cronologia, que é aquilo que eu chamo da cronêmica, todo mundo é baratosférico. Tá certo? Nós temos uma raizinha esquisitinha. Esquisitinha. Né? Professor Valdo. Sim. Na página 23, na última linha, o que seria o Rostanguismo? O Rostanguismo, eu vou te explicar. É uma doutrina que, na época de Allan Kardec, havia um advogado que era o Jean-Baptiste Rostand, que ele, então, escreveu uma espécie de teoria e que aquilo foi criado como se fosse uma realidade. E criou, então, uma ilusão muito grande. Tudo era baseado no que ele chamava de corpo fluido do J. Cristo. Corpo fluídico. Que Jesus não tinha corpo igual da gente. Ele chegou aqui com um corpo fluídico, era apenas um ectoplasma, mais nada. E ele passou por aí nesse sentido. Então, tudo que aconteceu com ele foi conversa fiada, que tudo era uma ilusão. Agora, isso é para mostrar que ele era muito superior à humanidade e tudo que ele fazia. Agora veja, Allan Kardec não teve tempo de explicitar isso muito bem. Ele falou das coisas, mas não falou assim, evidente, claro, que isso tudo era besteira. Então, algumas pessoas no Brasil, principalmente as de origem portuguesa, de Portugal, começaram a exaltar essa doutrina de Jean-Baptiste Rostand. Criou, então, o rostenguismo, que alguns até depois colocaram a portuguesar isso no Brasil para rustenismo, que é a mesma coisa. Agora, a Federação Espírita Brasileira, com o passar do tempo, começou a colocar só gente rustenguista para tomar conta dela. Aquilo contaminou o processo do movimento espírita todo. E até hoje existe uma facção rustenguista e uma anti-rustenguista. Eles vivem brigando uma com a outra. Entendeu? Isso já houve polêmica, tem livros sobre isso. Você vai lá na Holoteca, que nós temos dezenas de livros sobre o processo de rustenguismo. Agora, tem uns que são terríveis em matéria de polêmica. São polêmicas acres, ásperas, cáusticas, difíceis. Da pessoa querendo mostrar que é impossível isso, por causa daquilo, e pega a Bíblia, pega o Novo Testamento, fala em J. Cristo, fala nisso, fala nos Espíritos, fala em tudo. Então, essa briga está aí até hoje. Agora, é uma bobagem infantil que contamina todo o movimento. Você está entendendo? Rustenguismo. Eu, desde pequeno, que vi isso aí, nas aulas de moral cristã, eu vi que o negócio já estava errado. Eu comecei as aulas de moral cristã entre 5 e 6 anos. Eu já vi que aquilo era besteira. Você está entendendo? Mas esse povo está lá cheio de gente de cabelo branco, defendendo essa coisa até hoje. Então, defesa e lógica do rustenguismo, dogma irracional da principal federação há mais de século. É a FEB, Federação Espírita Brasileira. Eles defendem isso até hoje. E ele é de que época? Ele é de antes do Allan Kardec? Ainda é da época de Allan Kardec. Tudo é do século XIX. É mais ou menos meados do século XIX, segunda metade do século XIX. A maioria disso, tudo nasceu lá. E isso veio para o Brasil, por causa das coisas de Allan Kardec. Agora, ó, na Holoteca tem dezenas de livros sobre esse assunto. Um monte de autores, tudo. Alguns até eu conheci pessoalmente. Tal. Tem uns que são antes de mim. Antes de eu nascer já existia essa conversa. A briga. Isso é uma controvérsia violenta. Você sabe, são as coisas de dogma, né, das histórias. Cada um arranja o seu dogma. Esse é um dogma da federação. Como é o nome da pessoa, professor? Rostand. Jean-Baptiste Rostand. Escreve aí. J-E-A-N. Agora, Baptiste, no fim. Agora, Rostand. É R-O-U-S-T-A-I-N-G. Rostand.
Jean-Baptiste Rustem. Tá certo? Tem uma outra pergunta. Sim. Nesse... A trinomiologia. O trinômio mundinho interior, na página 22, lá no final. A terceira. Crendices, delírio e tradições? Mundinho, interioriose, aprimorismose. Mundinho, interiorose e apriorismose. O que você quer saber? Mundinho é aquela pessoa que fica numa cidade do interior que não sabe que ela se sente segura ali, que ela conhece todo mundo. E a vidinha curtinha, bonitinha, certinha dela. A interiorose é justamente a doença que esse mundinho cria. E a apriorismose, ela fica com apriorismo. Qualquer coisa nova que falar para ela, ela não muda. Está entendendo? Então é aquela pessoa, por exemplo, que não quer saber do aspirador de pó. Em Minas Gerais está cheio de gente assim. Só usa vassoura piaçaba. Está entendendo? Eu estou dando um exemplo. Por exemplo, o povo lá da Academia Brasileira de Letras, que ainda usa máquina de escrever Underwood, até hoje, que ainda não chegou na era do computador. Enfim, são as pessoas jurássicas. Você está entendendo? Brontossauras, em matéria de ideia avançada. A tecnologia ainda não apareceu no horizonte para elas. Tem disso. Você entendeu? Entendi. Aqui. Você quer perguntar primeiro, não? Valdo, nessas ideias, nessa questão das religiões, catolicismo, o espiritismo, etc., você vê que para reformar, para o negócio melhorar, é mais partindo da cabeça, ou não do nível da massa crítica dos... Não. O problema é marcação por homem, marcação por mulher, uma por um. A pessoa tem que deixar do jeito que eu fiz. Não adianta querer mudar esse povo, porque eles não vão mudar. Entende? Ali tem granito atrás da testa. Você não vai mudar isso tão fácil. Entendeu? Isso é para não falar que tem outras coisas, né? A gente fala que tem granito, que é mais educado. Mas é isso, você não vai mudar, então tem que deixar. Olha, na ciência convencional existe aquele Kuhn que escreveu sobre o problema de paradigma. E ele já escreveu baseado em muitas outras pessoas, porque essa ideia vem da antiguidade. As mudanças mesmo, que os filósofos já falavam isso, as mudanças mesmo reais das pessoas, de modo geral, só mudam com a morte de uma geração que vem outra depois dela. Enquanto a pessoa estratifica a vida dela aqui, é muito difícil ela mudar. Você está entendendo como é que é? Isso tem dificuldade. É muito difícil. Como é que faz? Agora, dentro do processo da ciência, ocorre a mesma coisa. Um paradigma só muda dentro da área, por exemplo, da física, quando morre uma porção daqueles que defendiam. Então, vem outros, principalmente entre os 20 e 30 anos, com ideias novas, entende? Que são mais ousados, mais assodados, precipitados e falam as coisas. Então, esse começa a mudar o processo do paradigma. A ciência é toda baseada nisso. Se a ciência é assim, que é a linha de pensamento menos pior, pensa bem no resto, que é muito pior. Se a ciência que procura ter refutação é desse jeito, pensa bem no resto, que droga que não é. A ciência não é o ideal, mas é a menos pior dessas linhas de conhecimento. Mas mesmo assim, olha a bobajada que tem. Olha esse princípio de publicar ou morrer. Isso é terrível. Isso é uma loucura. Está cheio disso. Então a academia não fica pensando que ela é o paraíso dos anjos, não é não. Essa questão de publicar ou morrer poderia ser uma analogia ao antagonismo pesquisa-escrita. Quer dizer, a pessoa escreve, mas não está pesquisando nada. Não está nada, ela está repetindo as coisas. Existe até um negócio lá da técnica, né? Eu escrevo um pedacinho desse tamanho assim, coloco mais 3 autores comigo para defender a situação, leite das crianças no fim do mês. Ciência é baseada nisso. Enfim, não há nada perfeito na Terra, né? A ciência tem que ser também assim. Nós também não somos perfeitos, por isso que eu falo, não acredito em nada que eu estou falando, nada que eu estou escrevendo, nada desse verbete. Faça a sua vida experimental, vê o que você faz com isso, vê se está certo. Mete pau. Estou falando do espiritismo, vai lá e vê como é que é o espiritismo, tira suas conclusões.
Te vira. Doutor, te vira. Mas, o que mais vocês têm aí? Professor Valdo, a questão de jogos em rede, essas coisas, mantém a continuidade de fascínios do grupo medievalesco, na questão dos jovens, né? Como é que funciona essa questão do assédio? Olha, a internet é uma casa de oráticos, é casa de loucos. E é também uma casa de gênios. Depende do que você quer. Os gênios é 5%. 95% tudo é doido. São os interneteiros, os orcuteiros, né? Os blogueiros e outras coisas mais. Tudo por quê? Você nota que é o lugar que tem o balcão das veleidades e das loucuras. Tudo quanto é excesso aparece na internet. Agora, isso é normal. Por quê? É a liberdade absoluta, é a democracia aberta. Isso é o máximo. Então, eu sou 100% favorável à internet. Acho que ela veio para ficar. Mesmo com todo esse processo, ela está engatinhando. Isso ainda vai melhorar. Com o tempo, tudo vai melhorar. Entende? Então, a gente espera que isso melhore. Agora, até lá, vai criar, como já está criando dentro da psiquiatria, uma série de loucos, né? Novos, que não havia antes. A internet, até o momento, que é a informática, a cibernética, já criou um grande hospital com doentes diferentes. A primeira que começou, eu comecei a falar, isso faz 13 anos aqui, quase me bateram, que é a debilidade mental alerta. É aquele cara que só sabe fazer as coisas pelo movimento binário. Tudo dele você tem que acessar para ver se ele pensa. Porque ele já está pensando igual ao computador. Ele está mecânico, automático. Agora, veja, depois disso começaram as doenças disso e daquilo, dos ligamentos disso, que não sei o quê. Existe hoje as doenças dos videogames, que essa é pior, porque pega a criança e pega adulto. Existe já o processo do autismo cibernético, que é feito pelo cara que só trabalha com computador o tempo todo. Qualquer coisa dele é computação. A computação para ele é superior ao oxigênio. Ele não sabe respirar sem computação. Então, veja, são os loucos, né? Então, esses loucos mansos novos estão começando a chegar em alto nível. Agora, por exemplo, existe aqueles loucos que tiram partido disso. Os loucos sexuais da internet. Olha a pedofilia, é uma loucura o que tem. Olha os processos desses desvios sexuais que tem nos programas. É uma loucura. E o processo do bilicismo? A criança, desde pequena, através dos videogames, ela é ensinada a ela como matar os outros. O ângulo, o modo, como é que dá o tiro, de que modo que é. Isso tudo, essa técnica de videogame deve ser criada diretamente pelo Pentágono, para arranjar o quê? Soldado. Entendeu? Isso tudo, e na questão tudo é uma loucura. Loucura bem óbvia. A pessoa está sempre isolada, né? E já tem um período, um tempo que os assediadores estão sempre acostumados a vampirizar naquele momento também? Não, essas pessoas geralmente já estão vampirizadas o tempo todo. É 24 horas, já estão presas naquilo. Um adulto, por exemplo, que passa, hoje, por exemplo, hoje é sábado, ele passa sábado e domingo só com videogame, brigando com os outros caras, com aquilo. E o problema da internet, aqueles joguinhos que tem, esse já está assediado há muito tempo, a semana inteira. Agora ali não, ali ele deu vazão àquela condição. Tem gente que você já sabe, que já morreu na frente do computador, né? Você sabe disso, né? Se nós formos hoje olhar, já tem algumas dezenas de doenças novas criadas pela computação e a internet. Todo mundo sabe disso aí, quem já mexeu na área da saúde sabe disso. Agora veja, eu acho, se fosse deixar por mim, um dos primeiros monumentos que eu ia colocar numa praça pública seria o computador. Eu acho o máximo, por causa da extensão da memória. Ele aumenta a sua memória. Do jeito que o carro aumenta a extensão das suas pernas. Com o carro você anda mais depressa, você vai nos lugares mais rápidos, etc. Agora, com a internet, ou melhor, com o computador, e o monitor, que é uma coisa séria. O povo fala muito em computador, que é o CPU. Mas esquece que o negócio é monitor. O monitor, então, é o máximo da gente. Você está entendendo como é que é? Ele monitoriza a vida da gente se a gente tiver cuidado, que é o que está acontecendo com esse cara doido. Eu, por exemplo, já falei aqui, se fosse deixar para minha conta, eu estaria na frente do monitor escrevendo sem parar dia e noite, para ampliar a enciclopédia que eu estou fazendo. Porque essa aí, eu não preciso ter mãos a medir, porque eu posso colocar o Cosmo lá dentro, é uma enciclopédia. Está entendendo? Mas eu não faço isso. Vocês veem que eu saio aqui, não tem computação, não estou trabalhando com laptop mais há muito tempo, só tenho um desktop. Mas eu recomendo para todo mundo ter laptop. Eu fazia minhas viagens tudo com o laptop na mão. Eu tinha uma planilha, tinha calendário,
tinha uma agenda, tudo lá dentro, anos e anos. Isso me ajudou demais a metodizar, a organizar, a disciplinar tudo que eu penso, tudo que eu registro, tudo que eu falo, como é que são as coisas. Senão eu não teria chegado aqui. Você já deve ter percebido que eu toco qualquer assunto e falo imediatamente. Eu sou taxi, eu sei disso. Agora veja, o computador me ajudou. Principalmente nessas últimas 2 décadas. Ele me ajudou demais. Entendeu? Eu sou favorável ao processo. Acho que todo mundo tinha que ter um laptop na mão. Nada desse, ó, nada de maquininha pequena, coisa do tamanho desse, ó, no mínimo. Tudo que você reduz é besteira. Ó, quando o negócio é muito pequeno, eu uso até lupa, para não forçar a minha vista. E eu não preciso, ó, eu sou capaz de ler qualquer coisa sem óculos. Meu negócio é miopia, é a distância. Mas eu protejo a minha vista, que eu não sou besta. Esse povo também, com o tempo, está criando muito problema de vista aí, você sabe. Um monte de gente que está com monitor daqueles que treinam. Aquilo é um perigo. Torra a cabeça da pessoa. Dá até doença nervosa, neurológica nela. Você sabe disso. E tem muita gente que está com monitor assim. Se o seu monitor treme, joga fora, compra outro. Entende? É um perigo. Valdo, como é que a pessoa pode ver dentro dela mesma, com ela mesma, se o computador já está sendo excessivo para ela, se ela já está Olha quantas horas ela passa na frente do computador. Há muitos anos eles falavam que uma criança não pode ficar na frente da televisão 4 horas. Hoje já tem gente que acha que isso tem que ser menos. O processo é estudar as escolas. O que elas pensam hoje? 4 horas na frente da televisão pode embirutar a criança. Tá. Professor, aqui atrás. Na página 22, na fatologia, na 6ª linha, a busca minuciosa para averiguação da realidade. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Assim, que a busca minuciosa para averiguação da realidade, olha, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, é isso que eu acabei de dizer, internet. Pega a internet e faça desanque com a crítica, heterocrítica de tudo que você vê. E outra coisa, jamais pega uma coisa da internet sem fazer averiguação. Checa aquilo, escuta uma segunda opinião. Não vai no bico de nada que está lá, porque está cheio de besteira, cheio de coisa errada. É muito difícil você confiar em tudo que aparece na internet. Entende? Então, é por aí que a gente chega nessa busca minuciosa para a averiguação da realidade. Segundo, discutir, debater. Em tudo quanto é lugar que esteja falando alguma coisa sobre debate, ideias mais avançadas. Vale a pena. Aqui, por exemplo, amanhã sempre tem um debate. Participa daquilo, vê como é que é. Outra coisa, refute tudo. Não admita nada. Tenha a sua ideia própria. Entende? Use o princípio da descrença. De cara, você é cético. Não, não admito isso. Eu não tenho experiência, eu não posso falar nada. Não estou aqui. Tem que estudar mais. Me dê um tempo. Mas jamais admita só porque a pessoa falou, só porque você ouviu, só porque o negócio está escrito, só porque está escrito no livro, isso é besteira. Papel aceita tudo. Microfone aceita até pum de cachorro. Pensa bem. Qualquer som, ele topa. Então precisa a gente ter cuidado com as coisas que nós estamos escrevendo, vendo, lendo. Esse é o caminho. O problema é ver. A busca minuciosa para averiguação da realidade. E outra coisa, depois disso, é bom você ver aquilo que em ciência a gente chama de reverificabilidade. É reverificação. Você checou, deixa passar uma temporada, vai lá e recheca. Faz de novo a checagem, entendeu? Isso é muito importante para você ter mais segurança. Vale a pena. Valdo, o trinômio metodizar, organizar e disciplinar, ele seria indissociável? Nota aí uma coisa que você falou. É indissociável, ele seria nessa ordem? Você falou que com o computador não, você... Aqui, ó, metodizar e organizar é mais ou menos a mesma coisa. Depende do que é que você está usando como método e como organização. Agora, disciplina, às vezes já sai disso porque mexe com você. É uma disciplina pessoal. Não adianta nada você ter tudo organizado lá na sua biblioteca, se você não usa, você não tem disciplina para ler o que está escrito lá. Está com um monte de livro, mas nenhum você leu, não está nada marcado, você não aproveitou nada aqui, o que adiantou? Então, a disciplina com a organização é necessária. Então, para fazer Agora, o método, depende do que é que você está chamando de método.
Agora, a metodologia de ciência é a base de tudo. Sem metodologia, a gente não faz nada na vida. Então, outra coisa, para tudo tem técnica. Essa metodologia é uma tecnologia. Para tudo tem técnica. Pensa bem nisso. Mas então, Valdo... Até para fazer sexo tem técnica. Para fazer de um máximo para o mínimo, um decrescente, seria primeiro a disciplina, então. Primeiro a disciplina mental, pensênica da pessoa. Como é que você penseniza? Olha, você tem disciplina. Ela é uma pensenização retilínea ou não? Tem que começar por aí. Isso aqui é o ideal para metodizar e entrar na disciplina. Eu queria perguntar, parece que o Roberto estava até aí. Você fez alguma... Não tem nada? Está tudo bem? Agora aqui, no exercício de exteriorização de energias que você acabou de citar, quanto tempo deve exteriorizar para uma pessoa? 1 minuto basta? 5 minutos? Olha, depende. Conforme o dia é bom você ficar uma manhã inteira fazendo isso. Uma pessoa está muito aborrecida comigo. Posso exteriorizar energia constantemente a fim de me reconciliar com ela? Sim. Mas olha, pense nela só positivo. Não adianta nada. Aquele filho é da mãe, como é que é? Não pode pensar assim. Tem que pensar uma coisa positiva para ajudar a pessoa. Senão não vai. Mas é por aí. O senhor teria alguma informação sobre o processo atual de Allan Kardec? Ele estaria afinizado com as verdades relativas de ponta? Eu não sei. Eu não sei. Vamos estudar. O que você quer falar? Sobre o homem que matou 65 pessoas. Sim. Por como ele estava bem, as pessoas se sentindo bem perto dele, ele não deveria estar assediado se ele matou 65? Então o povo não admitia que ele tinha matado tanta gente. Agora foram verificar, ele tinha matado sim. No fim da vida a pessoa adoça. Mas os assediadores ele já era dele... velhinho, estava caindo aos pedaços. Mas estava lúcido. E os assediadores dele? Isso eu estava lá, de vez em quando a gente tinha que mudar, etc. Eu mesmo assisti o enterro dele depois e tal. A gente ajudou no que foi possível. Agora, o que se passa? Ele ajudou muitas crianças. Ele ficou com a consciência pesada e começou a mudar. No fim da vida, parece que ele ajudou muitas crianças. Então, o negócio começou a mudar a psicosfera dele na vida. No fim da vida, poucas pessoas lá admitiam que ele teria sido aquele facínora, que o nome era esse, facínora. Porque ele era isso que hoje eles chamam de exterminador. Naquela época eles gostavam da palavra facínora. Não é nem um facínora, entende? Ele era um jagunço, é matador de gente. O negócio dele era esse, os fazendeiros lá da área de Minas Gerais. Ele era especialista nisso. Uma outra coisa, ele era da época da escravatura. Ele foi capitão do mato. O capitão do mato ia atrás dos caras. Ele era velhinho, estava no fim, tinha quase 100 anos o cara. E ele tinha alguma noção? Isso é 1945. A escravatura foi quando? 13 de maio, 88. Faz o cálculo. Quando ele era moço, ele trabalhou com o capitão do mato. Ele tinha alguma noção de energia, de assédio, algum autodomínio disso? Não, a maioria não tinha nada. É o que eu tentei passar para ele, alguma coisa. Ele gostava muito. Então, eu falei com ele, o senhor vai ter outra vida. Na outra vida, o senhor já vai começar a estudar isso. Conversei muito com ele. Eu era garoto, tinha 13 anos. Ele viveu lá conosco enquanto eu estava no internato. O internato durou 2 anos e meio. Nesse ínterim, ele dessomou. Agora, ele tinha até um apelido e tal. A gente sabia o nome, mas tinha uma redução do nome, que era o apelido dele. E os velhos todos tomavam conta dele, porque ele ajudou muita gente, daquele povo que estava lá. Eu acho que aquilo tudo começou porque ele deve ter ajudado muita gente, salvou a vida de alguns que eram o senhor dele. Esse povo, então, tratou dele até a vida, até ele morrer. Entendeu como é que é? Que às vezes ele salvou a filha, salvou outro. Porque entre os matadores, eles ficam sabendo quem é quem. Às vezes ele evitou muita coisa nesse sentido, entendeu? Ele não sabe. Mas tinha gente que tinha muita gratidão a ele. Por isso que ele era daquele jeito. Agora, gente, hoje vocês sabem que é sábado, hoje não tem eleição. Agora, eu quero falar para vocês que tomorrow, nosso verbete é Ilha de Consciencialidade. Eu quero saber de vocês se tem muito mais coisa ainda para a gente falar, como é que é. Vocês têm algum recado, alguma coisa?
Temos 2 recados. Dá tempo ainda de fazer alguma pergunta a mais. Olha, eu estou vendo que nós temos aqui um representante do continente africano de alto nível que está aqui. É uma pessoa que eu admiro muito. O nome dele é Pina. Pina quer dizer, está no pináculo, está lá em cima. Ele está fazendo força. Ele está trabalhando lá na África, depois ele vem para cá para trabalhar conosco. Pelo menos ele falou isso. E você olha que ele tem uma aura muito grande em torno dele lá. Presta atenção. Pina, nosso amigo, de vez em quando ele aparece, hein? Ele vai participar? Ah, vai apresentar. Vocês estão perdidos, porque ele sabe tudo sobre a África. Muito bom. Ah, foi? Bom. Beleza. Agora, você já notaram que ele está sempre rindo? Ele é o máximo. Né? Não, era... Alpina, fala aí. Só que gostaria de convidar as pessoas a participar do... Mais daqui a 1h30, creio. Não, 4h30. Então vamos trocar algumas ideias. Ele é da Angola. Não fica pensando que é galinha da Angola, não. É um país que chama Angola. Vocês têm que entender isso, que sei lá, né? Essa turma aí, se dá enclariada em isso. Angola. Teremos 1 hora, creio. Não, das 14h30 às 18h30, 2 horas. Não, o povo vai te fazer um monte de perguntas. Não. Então, precisa de algumas pessoas aparecer lá. O Flávio, você vai estar lá? Ah, então você está perdido. Muito bom isso. Ver o Pina aí com essa situação toda. Isso é importante para nós. Sabe? Nessas alturas dos acontecimentos aí, tudo que nós temos, não é isso? E ele está trabalhando, está fazendo força. Hoje já tem muito brasileiro indo para Angola, né, para trabalhar lá. Né? Parece que aumentou. Hoje, mais ou menos, quase 300 mil brasileiros. 300 mil brasileiros lá, né? Você veja bem. Principalmente o setor de construção civil, infraestruturas, né? Estradas, principalmente. Vem cá, lá eles não deram o nome do jeito que os paraguaios colocaram Brasiguai. Lá não é Brasil-Gola ou qualquer coisa, não. Não tem nome lá. Porque nos Estados Unidos é Brazuca. Aqui, nos Estados Unidos é Brazuca. Aqui no Paraguai é Brasiguaio. Lá deve ser Brasigola ou qualquer coisa, não? Tem coisas interessantes. Tem um shopping center que foi inaugurado meados do ano passado e 99% dos frequentadores são brasileiros. Então é uma Brasilândia ali, né? Então, você sabe que em New York tem uma rua toda que é só de brasileiro. A Rua 46 é só brasileiro. Comércio, tudo do Brasil. E, inclusive tem comemorações brasileiras, tudo, tem samba, tem uma opção de coisa na rua. Lá a mesma coisa. Tem uma comunidade boa brasileira. Muito grande. Viva Angola, hein? Estamos com você e não abrimos, tá certo?